Fala pessoal, vamos analisar aqui o dia 11 e fazer alguns ajustes e deixar uma projeção aí para a operação no dia 12. O dia de hoje ele mostrou muito para a gente qual a importância do contexto do mercado. Eu vou colocar aqui as marcações que eu fiz ontem. Deixa eu puxar um pouco o gráfico aqui para aparecer o dia de ontem. E vou mostrar aqui uma coisa que eu coloquei lá no grupo do Telegram. Não sei se você já faz parte. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Porque às vezes lá no Telegram eu coloco alguma coisa mais em tempo real, algum comentário, alguma coisa interessante que eu vejo aqui enquanto eu estou operando. E eu coloco lá, caso eu encerre aqui as minhas operações ou estou esperando alguma região aí para trabalhar. Então deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o estudo de ontem. Tá? Então a gente viu bastante regiões de exaustão. E coloquei aqui no final do vídeo uma região de possível trabalho do mercado, caso o preço chegasse ali. Eu até acabei falando que se o gap fosse para cima, essa região já seria importante logo no começo do dia. Mas o que aconteceu é que o mercado caiu, né? Ele abriu já com gap de baixa. E lá no final do dia ele chegou nessa região e comprovou certinho a relevância dela. Então, se você olhar aqui, você percebe, né, que o mercado ele veio de uma longa pernada de alta até chegar na região. Depois ele veio, testa de novo e quando ele vai passar, ele passa com força. E depois ele vem fazer um pullback novamente aqui nessa região. Então ele mostra pra gente, ou melhor, ele comprova pra gente que o contexto do mercado que a gente viu lá atrás era relevante e daria aqui para fazer alguns trades e lucrar aí uma boa grana. Tranquilo? Então agora vamos focar no dia de hoje, vamos fazer o mesmo modelo que a gente fez ontem, né? Apesar que aqui a gente vai ajustar algumas marcações, tá? Vou deixar um pouco aqui. Aí eu não falei para vocês o comportamento, né? Então agora, como a gente vai focar no dia de hoje, eu vou mostrar para você o que eu coloquei lá no Telegram a respeito do comportamento do price action quando ele encontra essas regiões relevantes que a gente usa aqui no método. Então o mercado abriu aqui dentro dessa região e ele já veio testar, fazer a sua movimentação. A sua movimentação aqui na região de cima e aqui na região de baixo. Quando ele chegou aqui, você percebe que ele trabalhou em cima dessa região aqui, confirmando a relevância dessa região. E aqui começa o que eu quero mostrar para você. Quando o mercado ele encontra essas regiões, que a gente enxerga essas regiões através do contexto do mercado, através de técnicas de interpretação da movimentação do preço,
a gente consegue entender o que o mercado está fazendo. É por isso que a gente encontra essas regiões. É mais ou menos como o mercado estivesse falando: essa região para mim é importante, aquela região para mim é importante. E quando eu estiver me movimentando, eu vou usar essas regiões como base, como apoio, né? Então é isso que a gente lê através do contexto do mercado. E quando a gente consegue ler isso de maneira bem, como que eu posso dizer? Quando a gente consegue ler isso como se fosse uma língua, né? Quando a gente se torna fluente em uma língua, né? A gente entende isso muito bem. E o mercado também. Quando a gente entende a linguagem do mercado, que é o contexto do mercado, a gente consegue traduzir isso nessas regiões. E o mercado se comporta de maneira diferente quando ele encontra essas regiões. Então, vamos lá. Então, o que a gente percebe? Quando ele encontra essas regiões, ele pode fazer duas coisas. Ou ele vai segurar nessa região, ou ele vai repelir nessas regiões. Tá? Ele vai começar a partir dessas regiões movimentos mais acelerados. E é o que acontece. Se você analisar aqui, né? Ó como o mercado trabalha rápido nessas regiões. E depois ele trabalha aqui de maneira lateral em cima dela. E quando ele sai dessa região, você percebe que ele aumenta a sua velocidade, aumenta a variação do preço, aumenta a volatilidade. E quando ele está trabalhando mais próximo dessas regiões, ele aumenta a liquidez. Então, você percebe aqui, né, que quando ele está fora, o mercado ele anda de maneira mais rápida, ele se movimenta de maneira mais rápida nessas regiões. Quando ele encontra a região, ele dá uma segurada. Como ele muda a angulação do movimento. Então, aqui, ele dá uma segurada nessa região. E depois, para ele chegar na outra região ali em cima, apesar de estar próximo, a gente consegue enxergar que ele faz a mesma movimentação que ele fez aqui, saindo desse fundo. Olha como ele acelera. Tá vendo? Aqui ele acelera, buscando a região superior. E quando ele chega aqui, você percebe que ele lateraliza novamente. Conseguiu ver? E depois, para ele buscar essa região aqui de baixo, ele acelera novamente. Opa!
Ficou claro? Então isso aqui é um dos modos de você interpretar o contexto de mercado. E é bem um contexto bem básico, bem inicial. Tá? Quando a gente inicia o método, esse modelo aqui é uma das primeiras coisas que você aprende a enxergar. Porque daqui começa a nascer uh, as, começa a nascer as técnicas e começa a nascer a sua visão através do mercado. A partir daqui você começa a conseguir ler de maneira mais profissional a movimentação do mercado. Tá? Então, ficou claro? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vejo uma forma de explicar melhor. Talvez eu faça algum vídeo específico para isso. Tá? Mas eu acho que é bem tranquilo. Beleza? Então vamos agora ver como o mercado se comportou ao longo do dia. A gente vai fazer alguns ajustes, né? São ajustes finos, né? Só para ajustar um pouco a movimentação do dia de ontem para o dia de hoje. E vou deixar aqui algumas regiões extrapoladas para ajudar você caso o mercado atinja essas regiões. Bom, então a gente vê que o mercado ele lateralizou, fez uma pequena lateralização nessa região, né? Como eu mostrei para você, ele estava aqui trabalhando dentro dessa região. Aqui ele fez uma lateralização e bum, veio aqui para baixo com bastante força. O começo dessa movimentação, começo da movimentação do dia, ela tinha bastante energia e teve um pico aqui, né? Nesse fundo, aonde ele mostrou para a gente uma possível reversão. A gente consegue ver com mais detalhe uma reversão quando a gente vai olhar o contexto do mercado lá para trás. Mas como aqui a gente está focando apenas no dia, né? Essa região aqui ela vai servir de base, vai servir de apoio para a gente caso o mercado venha revisitar essa região. Deixa eu só apagar aqui e colocar o volume para ficar um pouco mais interessante de você enxergar. Então o mercado, né, ele teve bastante volume aqui, ó, nessa queda. Você vê que o volume ele vem aumentando aqui, né? E aqui ele teve o pico de volume do dia, as duas maiores barras aqui, até então, e depois ele volta a subir. Quando ele volta a subir, você percebe, né, que aqui ele já muda o ângulo de movimentação. Percebe também que ele deixa uma barra bem forte aqui, mostrando a relevância, né, de quando ele chega nessa região, tá? E depois dessa região ele continua o movimento ascendente, ele vai lá para cima, né? E mostra para a gente também, né? Você vê que aqui o volume ele é um pouco decrescente e quando ele chega lá na região acima, logo acima, você percebe que ele deixou também um contexto para a gente mostrando que a relevância dessa região, tá? E aqui ele lateraliza novamente, tá? Essa lateralização ela tem
formas da gente enxergar ela. Tá? Ela está mostrando para a gente aqui uma lateralização horizontal. Se a gente for se aprofundar um pouco mais, a gente consegue ver até uma lateralização um pouco inclinada. Mas vamos deixar mais simples isso aqui. Tá? Bom, aí ele vem, né? Você percebe que ele lateraliza, que é uma compressão bem longa, né? Você vê que o volume, ó, ele vem descendo bastante, então por isso que demora bastante essa lateralização. Tem essa base aqui, né? Pra gente, mostrando um pouquinho de variação de amplitude. O que eu quero dizer com isso? A gente tem aqui uma amplitude mais central e depois a gente tem uma amplitude aqui mais ampliada, tá? Isso ajuda a gente na interpretação e na hora da operação, tá? E depois, né, que ele sai dessa região aqui, você percebe um aumento de volume. E aqui ele deixa claro para a gente a intenção dele de atingir regiões mais altas, né? A gente tem aqui um acréscimo de volume, um acréscimo de volume, né, que culmina aqui em cima. Se a gente for ver, né, essa barra aqui e essa barra aqui, ó, são bem fortes. Por quê? Porque ele vai encontrar o contexto de mercado que a gente tinha analisado anteriormente, né? Ele encontra aqui uma região que a gente já tinha analisado e já tinha previsto que ela seria uma região forte. Geralmente, quando o mercado encontra uma região, caso você queira fazer uma operação, ela é muito útil para você fazer uma operação de scalping, né? Para você entrar rapidamente contra o movimento, né? O mercado ele vem com força. Vou mudar aqui um pouco. O mercado ele vem com força, né? Você percebe que sempre quando ele chega, né, na região, ele volta um pouco, né? Ó, ele chega na região, ele volta um pouco. Ele chega na região, ele volta um pouco. Você consegue aproveitar essa região, principalmente nos, nos primeiros toques, né? Você consegue fazer uma operação de scalping aqui rapidinho. E às vezes você consegue aí esperar o mercado chegar em 2, 3 regiões, você faz 3 scalping rápido e consegue aí a meta do dia de maneira bem rápida e fácil. E depois a gente percebe aqui uma lateralização, de novo, né? Aqui também tem algumas maneiras de enxergar essa lateralização. É uma lateralização que ela está mais uma lateralização, uma compressão acentuada, né? Que forma um triângulo, né? Com a ponta para a direita. A gente percebe aqui que essa compressão, né? Ela vem com diminuição de volume e também com um platô de volume aqui. E de repente o volume aumenta e o mercado rompe essa região, como é de se esperar, tá? Lembra que eu falei para vocês, né? A gente tem uma região aqui, né? Uma região de contexto, uma região bem forte. O mercado ele tende a segurar aqui e quando ele quer passar, ele passa com força e depois pode fazer um pullback para seguir caminho. E foi o que ele fez aqui, né? Ele chegou nessa região, segurou, tocou de novo, né? Ele veio comprimindo aqui, que é um excelente contexto do mercado, né? Essas compressões acentuadas e depois ele rasga aqui. Quando ele rasga, você pode esperar um movimento de retorno, né? Um pullback
ele teoricamente ele vem fazer um pullback nessa região, foi o que ele fez, ele testou uma vez, veio, buscou um pouco dentro da região, que também é de se esperar. Quando ele sai, ele faz um pullback na borda e vai para cima. Tá? Então, um dia operacional excelente, tá? Para quem está operando aí e quer se preparar para essas regiões, tá? Você consegue ter operações seguras e, meu, assim, é bem tranquilo, tá? Muito bem. Então aqui a gente vai fazer pequenos ajustes, tá bom? Porque a gente encontrou alguns candles que mostram pra gente uma relevância um pouquinho deslocada do contexto do mercado do dia anterior. E isso é normal, tá? Principalmente quando você faz análises diárias, você percebe que uh, o, o mercado ele vai se acomodando, né? Os players eles vão buscando novos objetivos e esses objetivos ele não consegue impor uh, de maneira instantânea, né? Por quê? Porque tem outros players, outros grandes players trabalhando no mercado, né? Que se ele quiser impor todo o objetivo dele de movimentação do preço, de alcançar patamares de hedging, essas coisas, né? Ele vai acabar gastando um capital gigantesco e não vai conseguir atingir essas regiões de maneira é, financeiramente saudável para ele, tá? Para a instituição, para o fundo, depende de quem está trabalhando aí no mercado, tá? Então, esse contexto de mercado que a gente encontra, ele, com o tempo, ele vai se movimentando um pouco, tá? É por isso que marcações muito antigas elas perdem a relevância no dia de hoje, tá? Porque o mercado ele já vem se renovando, tá? Ele vai trocando a pele conforme o tempo vai passando. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Aqui a gente tem o estudo, deixa eu abrir ele aqui para ficar mais fácil. Essa marcação aqui, ela mostrou para gente que ela pode dar uma deslocadinha aqui para cima, tá? Vou trazer para trás para mostrar da onde que vem a relevância dela, tá? Essa aqui, ela pode também vir um pouquinho mais para cima. Então percebe que parece que o mercado ele está indo, caminhando um pouco para valores mais altos, tá? E esse aqui também eu vou arrastar para mostrar que é daqui que vem o contexto, tá? Essa aqui eu vou esconder para ficar mais fácil para você. E essa aqui também, entender, tá? Essa aqui também eu vou esconder. Então, elas se movimentaram um pouquinho para cima. Tá joia? Essa região aqui, ela tá perfeita, né? O mercado mostrou pra gente que a gente encontrou no dia de ontem uma região perfeita, tá? Que ela né, que ela veio, respeitou e bum, né? Aqui ela passou, né? Ela teve que romper essa parede aqui, né? E dá pra ver aqui, né? Ó, tá? Dois candles de muita força. O segundo candle aqui um pouquinho mais de força, porque aqui em cima ele encontra né, um outro contexto, tá? Que segurou ele. Tranquilo? E então aqui
a gente tem mais um contexto que mostra pra gente uma região de força aqui em cima, que ela não teve confirmação no dia de hoje, mas pode ser que ele venha confirmar pra gente. E você percebe que é sempre interessante a gente ter enxergar o contexto logo que ele acontece. Quando ele vem, ele faz uma confirmação, a gente começa a partir daí trabalhar em cima dele. Igual no dia de ontem, lembra? O mercado veio, mostrou um contexto pra gente, deu uma confirmação aqui com uma exaustão, ele veio fazendo mais duas ou três exaustões, dando pra gente oportunidade de mercado. Se a gente vem operando, vai chegar uma hora que o mercado vai romper isso daí, né? Mas a gente consegue, não sei se você percebeu, trabalhar com stop curto, né? Se ele romper, a gente é estopado curto e a gente vem pegando aqui, né? Mais operações mais longas do que o nosso stop. Então a gente ganha, toma um stop, beleza? Pode encerrar, tá? E aqui embaixo, né? A gente também tem um contexto, né? O mercado veio, ó, um volumão aqui, né? Com um outro volume seguindo, né? Um volume forte, praticamente a mesma coisa que ele fez aqui, né? Ó. Só que aqui foi um movimento maior. Vou mostrar de novo para vocês. Deixa aqui. Ó, um volume, né? O próximo também um volume alto com movimentação contrária. Aquele foi uma movimentação mais forte, ó. Ele já começou aqui. Qual que é a diferença desse contexto aqui, da movimentação que ele fez aqui para essa? Praticamente nenhuma, tá? É que aqui ele levou 10 minutos para fazer toda essa movimentação e aqui ele levou só 5. E depois um outro candle bastante forte, né? Na volta aqui, né? Trazendo o mercado aqui para baixo, mostrando aqui o contexto e deixando o contexto aqui. Tranquilo? Então vamos deixar a marcação aqui e ver, caso o mercado venha aqui para cima, qual como que o mercado vai se comportar e se ele vai confirmar a relevância. Tá joia? Confirmando relevância, já senta a lenha aí, não deixa passar muito tempo antes que ele rasgue a região. Tá? Beleza? Então tá marcadinho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 regiões, tá bom? Apesar dessa aqui estar bem próxima, né? 365 pontos, bem próxima mesmo. Eu pessoalmente eu não gosto de regiões tão próximas assim, mas a gente pode trabalhar aqui com enxergar como se fosse 4 regiões, por exemplo, né? Daqui, opa, daqui até aqui, daqui a gente pode pôr aqui, ó, 875 pontos, belezinha, uma boa região, e outro aqui de 900 pontos, tá joia? Essa aqui, talvez ela pode vir um pouquinho mais para baixo, talvez, 750 pontos, e é uma região, né? Nunca é uma linha perfeita, tá joia? E aqui, vamos dar uma atenção agora um pouco aqui mais para cima. E aqui a gente vai ter uma outra região, tá? Que caso o mercado venha aqui para cima, a gente pode ficar esperto. Que é mais ou menos aqui, vou pôr, entre... Deixa eu colocar essa ferramenta aqui mesmo, depois eu aproveito ela. Que vai ser aqui mais ou menos entre 110 e 200 e 110. 580. Mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos aqui.
um pouquinho larga, né? Mas ela tem praticamente a largura dessa compressão aqui, né? Vamos ver, ó. Olha lá. Tranquilo? Praticamente a mesma coisa. Então é isso aí, pessoal. São alguns detalhes. Se você não está inscrito, inscreva-se aqui, ative o sininho. Toda vez que eu mostrar um vídeo, ele vai avisar você. Deixa um like aí. E se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Beleza? Até semana que vem, né? Sexta-feira hoje. Valeu, pessoal.